Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o periquito. Uma das aves mais queridas e conhecidas do mundo, seja pela sua beleza, inteligência ou pelo comportamento alegre e sociável. Pequeno no tamanho, mas enorme em personalidade, esse pássaro encanta crianças, adultos e amantes da natureza há gerações. Neste vídeo, você vai descobrir tudo sobre o periquito, sua origem, características, comportamento, alimentação, curiosidades e os cuidados essenciais para garantir uma vida longa e saudável a essa ave incrível. Vamos entender por que o periquito se tornou um dos animais de estimação mais populares do planeta e qual é o seu papel tanto na natureza quanto na convivência com os seres humanos. Se você já cria um periquito, pensa em ter um ou simplesmente gosta de aprender mais sobre o mundo animal, este vídeo é para você. Fique até o final e mergulhe conosco nas maravilhas da natureza representadas por essa ave encantadora. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. O periquito é uma ave de pequeno porte pertencente à ordem dos psittaciformes, o mesmo grupo dos papagaios, araras e calopsitas. Ele se destaca principalmente pelo corpo esguio, cauda longa, bico curvo e forte, além de um comportamento extremamente ativo e sociável. O termo periquito não se refere a apenas uma única espécie, mas sim a um conjunto de aves que compartilham características semelhantes. No entanto, o mais conhecido e popular é o periquito australiano, Melopsittacus undulatus, amplamente criado como animal de estimação em diversas partes do mundo. Essas aves são conhecidas pela sua inteligência, capacidade de aprendizado e comunicação. Mesmo sendo pequenas, os periquitos conseguem reconhecer seus tutores, aprender sons, imitar palavras simples e demonstrar emoções por meio de vocalizações e linguagem corporal. Na natureza, os periquitos vivem em bandos, o que explica seu comportamento social e a necessidade constante de interação. Já em cativeiro, quando bem cuidados, eles se adaptam facilmente à convivência com humanos, tornando-se aves dóceis, curiosas e muito companheiras. Em resumo, o periquito é uma ave carismática, resistente e cheia de energia, que combina beleza, inteligência e sociabilidade, sendo uma verdadeira joia entre as aves domésticas e silvestres. O periquito mais conhecido do mundo, o periquito australiano, Melopsittacus undulatus, tem sua origem natural na Austrália, onde vive há milhares de anos em estado selvagem. Nesse ambiente, ele se desenvolveu em regiões de clima seco e semiárido, especialmente em campos abertos, savanas, pradarias e áreas de vegetação rasteira. Na natureza, os periquitos australianos são altamente adaptáveis e costumam se deslocar em grandes bandos nômades, sempre em busca de água e alimento. Essa mobilidade é essencial para a sobrevivência em áreas onde as chuvas são irregulares. Após períodos de chuva, a população tende a aumentar rapidamente, aproveitando a abundância de sementes. A partir do século XIX, o periquito começou a ser levado para fora da Austrália, principalmente para a Europa, onde rapidamente se popularizou como ave ornamental e de companhia. Com o tempo, sua criação se espalhou para a América, Ásia e outras partes do mundo, tornando-se uma das aves domésticas mais criadas do planeta. Atualmente, o periquito é encontrado em cativeiro em praticamente todos os continentes, adaptando-se bem a diferentes climas quando recebe os cuidados adequados. Em algumas regiões fora da Austrália, inclusive, existem populações introduzidas vivendo em liberdade, resultado de fugas ou solturas acidentais. Apesar de sua ampla distribuição global em cativeiro, é importante destacar que seu habitat natural verdadeiro continua sendo a Austrália, onde o periquito desempenha um papel importante no equilíbrio ecológico local, especialmente na dispersão de sementes. O periquito pertence a um grupo de aves altamente inteligentes e carismáticas, conhecidas como psittacídeos, que incluem papagaios, araras, maritacas e calopsitas. Sua classificação científica ajuda a entender melhor sua origem evolutiva e as características que ele compartilha com outras espécies do mesmo grupo. A classificação científica do periquito australiano é a seguinte: Reino, Animalia. Filo, Chordata. Classe, Aves. Ordem, Psittaciformes. Família, Psittaculidade. Gênero, Melopsittacus. Espécie, Melopsittacus undulatus. O periquito australiano é a única espécie existente do gênero Melopsittacus, o que o torna ainda mais especial do ponto de vista biológico. O nome científico undulatus faz referência às ondas e linhas onduladas presentes na plumagem natural da ave, especialmente na região da cabeça e das asas.
Dentro da ordem Psittaciformes, os periquitos se destacam pelo tamanho reduzido, cauda longa e comportamento extremamente social. Apesar de pequenos, compartilham muitas características com aves maiores do mesmo grupo, como a capacidade de vocalização, inteligência e forte vínculo social. Compreender a classificação científica do periquito não é apenas uma questão acadêmica, mas também uma forma de valorizar sua história evolutiva e reforçar a importância da conservação e do cuidado responsável com essa ave tão popular. O periquito é uma ave de pequeno porte, mas com uma aparência marcante e muito elegante. Seu corpo é esguio, aerodinâmico e bem adaptado ao voo rápido e ágil, característica essencial para a vida em bandos na natureza. De modo geral, o periquito mede entre 17 e 20 centímetros de comprimento, incluindo a cauda longa e estreita, e pesa em média 30 a 40 gramas. Apesar do tamanho reduzido, possui uma estrutura corporal resistente e ativa. Uma das principais características físicas é o bico curvo e forte, típico das aves psitacídeas. Ele é utilizado não apenas para se alimentar, mas também para escalar, explorar objetos e até se defender. Logo acima do bico está o cere, uma região carnosa muito importante, pois ajuda a identificar o sexo da ave. A plumagem natural do periquito australiano é predominantemente verde com amarelo, apresentando linhas onduladas pretas na cabeça, nas costas e nas asas, o que proporciona excelente camuflagem no ambiente natural. No entanto, através da criação em cativeiro, surgiram diversas mutações de cores, como azul, branco, amarelo, cinza, violeta e combinações variadas. Os olhos do periquito são pequenos e expressivos, com excelente visão, inclusive capacidade de perceber cores com mais intensidade do que os seres humanos. Já as asas, relativamente longas em relação ao corpo, permitem voos rápidos e longas distâncias. As patas são curtas, mas muito ágeis, com dedos dispostos de forma zigodáctila, 2 para frente e 2 para trás, o que facilita segurar galhos, alimentos e objetos. Essas características físicas tornam o periquito uma ave não apenas bonita, mas também extremamente funcional, perfeitamente adaptada ao voo, à exploração do ambiente e à convivência tanto na natureza quanto em cativeiro. O periquito é conhecido por seu comportamento ativo, sociável e curioso, sendo uma das aves mais animadas e interativas entre os psitacídeos de pequeno porte. Na natureza, ele vive em grandes bandos, o que faz da socialização uma necessidade fundamental para o seu bem-estar físico e emocional. Essas aves são extremamente comunicativas. O periquito emite diversos sons, cantos e chamados para se comunicar com outros membros do grupo. Em cativeiro, essa característica se mantém, e muitos periquitos aprendem a imitar sons, assobios e até palavras simples, especialmente os machos, que costumam vocalizar com mais frequência. A inteligência do periquito é outro traço marcante. Ele aprende rapidamente rotinas, reconhece o tutor, associa sons a situações específicas e demonstra curiosidade constante por objetos novos. Por isso, brinquedos, estímulos e desafios mentais são essenciais para evitar o tédio e o estresse. O periquito também é uma ave brincalhona e exploradora. Ele gosta de subir, roer, balançar e investigar tudo ao seu redor. O bico e as patas são usados como verdadeiras ferramentas durante essas explorações. Em relação à personalidade, cada periquito pode apresentar comportamentos únicos. Alguns são mais calmos e observadores, enquanto outros são mais ativos e ousados. Quando criados com paciência e respeito, tendem a se tornar dóceis e confiantes, criando vínculos fortes com seus cuidadores. Por fim, é importante destacar que o periquito não gosta de solidão. A falta de interação pode causar estresse, apatia e problemas de saúde. Por isso, seja com outros periquitos ou com a atenção humana diária, a socialização é essencial para que essa ave demonstre todo o seu potencial de alegria, inteligência e personalidade encantadora. Na natureza, o periquito possui uma alimentação simples, porém muito eficiente, adaptada às condições dos ambientes secos e semiáridos da Austrália. Sua dieta é baseada principalmente em sementes naturais, que fornecem a energia necessária para o voo constante e a vida em bandos. A maior parte da alimentação do periquito selvagem é composta por sementes de gramíneas nativas, especialmente aquelas que crescem após os períodos de chuva. Essas sementes são encontradas no solo ou diretamente nas plantas, e os bandos costumam se deslocar grandes distâncias em busca de áreas mais abundantes. Além das sementes, os periquitos também consomem brotações e folhas jovens, grãos ainda verdes, flores e espigas,
Pequenas quantidades de frutas silvestres, quando disponíveis. A ingestão de água é essencial, e por isso os periquitos costumam viver próximos a fontes naturais, como poças temporárias, rios rasos e áreas alagadas após chuvas. Durante períodos de seca, eles podem percorrer longas distâncias diariamente apenas para se hidratar. Outro ponto importante é o comportamento alimentar em grupo. Os periquitos se alimentam coletivamente, o que aumenta a vigilância contra predadores e facilita a localização de novas fontes de alimento. Essa dieta natural, rica em fibras e variada conforme a disponibilidade do ambiente, explica por que os periquitos são aves resistentes e adaptáveis. Compreender como eles se alimentam na natureza é fundamental para oferecer uma alimentação mais equilibrada e próxima do ideal quando criados em cativeiro. A alimentação em cativeiro é um dos fatores mais importantes para garantir a saúde, longevidade e bem-estar do periquito. Diferente da natureza, onde a ave encontra uma grande variedade de sementes e brotos, em casa é responsabilidade do tutor oferecer uma dieta equilibrada e nutritiva. A base da alimentação do periquito em cativeiro deve ser composta por ração extrusada específica para periquitos, pois ela é formulada para fornecer vitaminas, minerais e nutrientes essenciais de forma balanceada. As misturas de sementes podem ser oferecidas, mas com moderação, já que o consumo excessivo pode levar à obesidade e deficiências nutricionais. Além disso, é fundamental complementar a dieta com verduras e legumes, couve, espinafre, chicória, brócolis, cenoura ralada, abobrinha, entre outros. Frutas, em pequenas quantidades maçã, sem sementes, pera, mamão, banana e manga. Grãos e sementes germinadas, que são mais nutritivas e fáceis de digerir. O periquito também precisa de uma boa fonte de cálcio, essencial para ossos fortes e, no caso das fêmeas, para a formação dos ovos. Isso pode ser fornecido por meio de osso de ciba ou suplementos próprios para aves, sempre com orientação adequada. A água fresca e limpa deve estar disponível o tempo todo, sendo trocada diariamente. Recipientes sujos podem causar doenças rapidamente. É igualmente importante saber o que não oferecer ao periquito. Alimentos como chocolate, café, bebidas alcoólicas, abacate, cebola, alho, sal, açúcar e alimentos industrializados são tóxicos e perigosos para a ave. Uma alimentação correta em cativeiro não apenas previne doenças, mas também influencia diretamente no comportamento, na plumagem e na disposição do periquito. Quanto mais próxima a dieta for da natural, mais saudável e feliz será a ave. O habitat natural do periquito está diretamente ligado à sua origem australiana. Na natureza, o periquito australiano vive principalmente em regiões abertas e secas, adaptadas a climas quentes e com chuvas irregulares. Esses ambientes moldaram uma ave resistente, ágil e altamente adaptável. Os principais habitats naturais do periquito incluem savanas e campos abertos, pradarias e áreas de gramíneas, regiões semiáridas, áreas agrícolas abertas, próximas a fontes de alimento. Essas aves evitam florestas densas e regiões muito úmidas, preferindo locais onde possam voar livremente e manter contato visual com o bando, o que facilita a comunicação e a proteção contra predadores. A presença de água é um fator essencial no habitat do periquito. Eles costumam se estabelecer próximos a rios rasos, lagos temporários, poças formadas após chuvas e reservatórios naturais. Durante períodos de seca, os bandos podem migrar por grandes distâncias em busca de locais mais favoráveis. Os periquitos geralmente utilizam ocos de árvores, galhos altos ou até fendas naturais para descanso e reprodução, sempre em locais que ofereçam segurança e boa visibilidade do entorno. Graças a essa adaptação a ambientes variados, o periquito consegue sobreviver em condições desafiadoras e ajustar seu modo de vida conforme a disponibilidade de alimento e água. Esse forte vínculo com habitats abertos explica seu comportamento ativo, o voo constante e a necessidade de espaço e estímulos, aspectos que devem ser considerados também na criação em cativeiro. A reprodução do periquito é um processo fascinante e bastante eficiente, refletindo a capacidade dessa ave de se adaptar rapidamente a ambientes favoráveis. Na natureza, o período reprodutivo está diretamente ligado à disponibilidade de alimento e água, geralmente após as chuvas, quando há maior abundância de sementes. O periquito atinge a maturidade sexual por volta dos 6 a 8 meses de idade, embora o ideal seja que a reprodução ocorra apenas quando a ave estiver totalmente desenvolvida e saudável. Durante o período reprodutivo, o macho demonstra interesse pela fêmea por meio de cantos, movimentos de cabeça, alimentação regurgitada e exibição de comportamento protetor.
A fêmea escolhe o local do ninho, que na natureza costuma ser um oco de árvore, preferencialmente em locais altos e seguros. Em cativeiro, são utilizados ninhos apropriados, feitos de madeira, que simulam esse ambiente natural. Após o acasalamento, a fêmea realiza a postura de 3 a 6 ovos, colocando um ovo a cada 2 dias, em média. A incubação dura cerca de 17 a 19 dias e é feita principalmente pela fêmea, enquanto o macho fica responsável por alimentá-la e proteger o ninho. Os filhotes nascem cegos e sem penas, totalmente dependentes dos pais. Nos primeiros dias, são alimentados com um alimento regurgitado rico em nutrientes. Com o passar do tempo, começam a desenvolver penas, abrir os olhos e ganhar mobilidade. Por volta das 4 a 5 semanas de vida, os filhotes já começam a sair do ninho e explorar o ambiente, sendo completamente independentes após cerca de 6 a 8 semanas. A reprodução do periquito deve sempre ser feita de forma responsável, respeitando o bem-estar das aves, evitando cruzamentos excessivos e garantindo condições adequadas de alimentação, higiene e acompanhamento. Quando bem conduzido, esse processo contribui para a manutenção saudável da espécie. O dimorfismo sexual no periquito é relativamente sutil, mas pode ser identificado principalmente pela observação do cere, a região carnosa localizada acima do bico. Essa é a forma mais confiável de diferenciar machos e fêmeas, especialmente após a fase jovem. Nos machos adultos, o cere geralmente apresenta coloração azul intensa ou azul arroxeada, com aspecto liso e brilhante. Essa coloração se torna mais evidente durante o período reprodutivo, funcionando como um sinal de maturidade e boa saúde. Já nas fêmeas adultas, o cere costuma ser esbranquiçado, bege ou marrom, podendo ficar mais escuro e com textura áspera quando a fêmea está em fase reprodutiva. Essa mudança é normal e está relacionada às variações hormonais. Em periquitos jovens, a diferenciação pode ser mais difícil. Normalmente, tanto machos quanto fêmeas apresentam o cere em tons claros, rosados ou azulados suaves. Com o crescimento e a maturidade sexual, a coloração definitiva vai se tornando mais evidente. Além do cere, alguns comportamentos podem ajudar na identificação. Machos tendem a ser mais cantores e vocalizar com maior frequência. Fêmeas costumam ser mais dominantes e territoriais. Durante a reprodução, o macho corteja e a fêmea aceita ou rejeita o parceiro. É importante destacar que algumas mutações de cor podem alterar a tonalidade do cere, tornando a identificação mais complexa. Nesses casos, a observação do comportamento e, se necessário, a orientação de um especialista podem ajudar. Compreender o dimorfismo sexual do periquito é essencial para o manejo adequado, especialmente em situações de reprodução, convivência em grupo e cuidados específicos de cada sexo. O periquito é considerado um dos melhores animais de estimação entre as aves, especialmente para quem busca um companheiro alegre, inteligente e de fácil adaptação. Seu tamanho pequeno, beleza e personalidade cativante fazem dele uma excelente opção tanto para iniciantes quanto para criadores mais experientes. Uma das principais vantagens de ter um periquito como pet é o seu comportamento sociável. Quando criado com carinho e atenção, ele cria vínculos com o tutor, reconhece vozes, interage por meio de sons e pode até aprender a imitar palavras e assobios. Essa interação diária fortalece a relação entre a ave e o cuidador. O periquito também é uma ave ativa e curiosa, que gosta de explorar o ambiente, brincar com brinquedos e observar tudo ao seu redor. Por isso, ele se adapta bem a ambientes domésticos, desde que tenha espaço adequado, estímulos e momentos de interação fora da gaiola, sempre com segurança. Outro ponto positivo é a facilidade de manejo. Comparado a aves maiores, o periquito exige menos espaço, consome menos alimento e apresenta custos de manutenção mais acessíveis. Ainda assim, isso não significa que seus cuidados devam ser básicos ou negligenciados. Apesar de ser resistente, o periquito precisa de atenção diária. Ele não gosta de solidão prolongada e pode desenvolver estresse ou comportamentos indesejados se for ignorado. Muitos tutores optam por criar mais de um periquito para garantir companhia constante, respeitando sempre a adaptação entre as aves. O periquito é um animal de estimação encantador, ideal para quem deseja conviver com uma ave inteligente, comunicativa e cheia de energia. Quando bem cuidado, ele se torna não apenas um pet, mas um verdadeiro companheiro no dia a dia. Para que o periquito tenha uma vida longa, saudável e feliz, é fundamental oferecer cuidados essenciais diários, que atendam às suas necessidades físicas, emocionais e comportamentais.
Apesar de ser uma ave resistente, o periquito depende totalmente do tutor para manter seu bem-estar em cativeiro. Gaiola adequada. A gaiola deve ser espaçosa o suficiente para que o periquito possa abrir as asas e se movimentar com liberdade. O ideal é que seja mais horizontal do que vertical, com barras adequadas ao tamanho da ave. Poleiros de diferentes espessuras ajudam a exercitar as patas e evitam problemas articulares. Higiene e limpeza. A limpeza da gaiola é indispensável para prevenir doenças. O fundo deve ser higienizado regularmente, assim como os comedouros, bebedouros e poleiros. Água e alimentos velhos nunca devem ser reaproveitados. A alimentação equilibrada. Manter uma dieta variada e nutritiva, conforme orientado anteriormente, é essencial para garantir boa saúde, plumagem bonita e disposição. Suplementos só devem ser usados quando realmente necessários. Enriquecimento ambiental. O periquito é uma ave inteligente e precisa de estímulos constantes. Brinquedos próprios para aves, escadas, balanços e objetos para roer ajudam a evitar o tédio e o estresse. A troca periódica desses itens mantém o ambiente sempre interessante. Interação e socialização. A convivência diária com o tutor ou com outros periquitos é muito importante. Conversar, oferecer tempo fora da gaiola e respeitar o ritmo da ave fortalecem o vínculo e melhoram o comportamento. Ambiente seguro. O local onde o periquito vive deve ser protegido contra correntes de ar, fumaça, produtos químicos, perfumes fortes e barulhos excessivos. Janelas abertas, ventiladores e outros animais domésticos também exigem atenção redobrada. Acompanhamento veterinário. Consultas regulares com um veterinário especializado em aves ajudam a prevenir e identificar problemas de saúde precocemente. Quando esses cuidados essenciais são respeitados, o periquito demonstra todo o seu potencial, torna-se mais ativo, sociável e confiante, vivendo com qualidade e bem-estar ao lado do tutor. A saúde do periquito está diretamente ligada aos cuidados diários, à alimentação correta e ao ambiente em que ele vive. Quando bem cuidado, esse pequeno psitacídeo pode viver muitos anos com qualidade de vida, demonstrando energia, bom humor e comportamento ativo. Em média, a expectativa de vida do periquito em cativeiro varia entre 8 e 15 anos, podendo ser ainda maior quando recebe alimentação balanceada, acompanhamento veterinário e estímulos adequados. Na natureza, esse tempo costuma ser menor devido à presença de predadores, doenças e escassez de recursos. Os sinais de um periquito saudável incluem plumagem brilhante e bem alinhada, olhos vivos, comportamento ativo, boa alimentação e vocalização frequente. Qualquer mudança brusca nesses aspectos pode indicar problemas de saúde. Entre as doenças mais comuns em periquitos estão: problemas respiratórios, infecções bacterianas e fúngicas, deficiências nutricionais, parasitas internos e externos, doenças do trato digestivo. Um ponto importante é que os periquitos tendem a esconder sinais de doença, pois na natureza isso os torna alvos fáceis para predadores. Por isso, o tutor deve ficar atento a sintomas como apatia, penas arrepiadas, perda de apetite, diarreia, dificuldade para respirar ou alterações no comportamento. A prevenção é sempre o melhor caminho. Manter a gaiola limpa, oferecer alimentação adequada, evitar correntes de ar, estresse e contato com substâncias tóxicas são medidas fundamentais. Além disso, visitas periódicas a um veterinário especializado em aves ajudam a identificar problemas antes que se agravem. Cuidar da saúde do periquito é um ato de responsabilidade e carinho. Quanto melhores forem os cuidados, maior será sua expectativa de vida e mais tempo ele poderá compartilhar sua alegria e companhia com o tutor. O periquito é uma ave cheia de curiosidades surpreendentes, que vão muito além de sua aparência delicada. Apesar do tamanho pequeno, ele possui habilidades e comportamentos que encantam pesquisadores e criadores ao redor do mundo. Uma das curiosidades mais impressionantes é sua capacidade de aprendizado. O periquito é considerado uma das aves mais inteligentes entre os psitacídeos de pequeno porte. Alguns indivíduos conseguem aprender dezenas, ou até centenas de palavras, associando sons a pessoas, objetos e situações específicas. Outra curiosidade interessante é a sua visão extremamente desenvolvida. Os periquitos conseguem enxergar um espectro de cores maior do que os humanos, incluindo a luz ultravioleta, o que ajuda na identificação de alimentos, parceiros e padrões na plumagem de outras aves. O periquito também possui um metabolismo acelerado, o que explica sua necessidade constante de se alimentar ao longo do dia e sua energia aparentemente inesgotável. Eles dormem poucas horas seguidas e costumam alternar momentos de descanso com atividades intensas.
Na natureza, os periquitos são conhecidos por formar bandos gigantes, que podem reunir centenas ou até milhares de indivíduos. Esse comportamento coletivo aumenta a proteção contra predadores e facilita a busca por alimento e água. Outra curiosidade é que o periquito movimenta a cabeça constantemente, especialmente quando está animado ou explorando algo novo. Esse comportamento ajuda na percepção do ambiente e é um sinal de atenção e curiosidade. Além disso, cada periquito possui uma personalidade única. Alguns são mais falantes, outros mais tímidos, alguns gostam de contato físico, enquanto outros preferem apenas a proximidade visual com o tutor. Essas curiosidades mostram que o periquito é muito mais do que uma ave ornamental. Ele é um animal inteligente, sensível e cheio de comportamentos fascinantes, que merecem respeito, atenção e admiração. O periquito desempenha um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas naturais, especialmente em seu habitat de origem, na Austrália. Mesmo sendo uma ave de pequeno porte, sua presença em grandes bandos faz com que ele tenha um impacto significativo no ambiente em que vive. Uma de suas principais funções ecológicas é a dispersão de sementes. Ao se alimentar de diferentes tipos de sementes, grãos e partes de plantas, o periquito contribui para a propagação da vegetação nativa. Muitas sementes acabam sendo transportadas para outras áreas ou germinam após passarem pelo trato digestivo da ave, ajudando na renovação natural do ambiente. Os periquitos também fazem parte da cadeia alimentar. Eles servem de alimento para diversos predadores naturais, como aves de rapina, répteis e pequenos mamíferos. Dessa forma, ajudam a manter o equilíbrio populacional entre diferentes espécies. Outro ponto relevante é o comportamento em bandos, que influencia a dinâmica do ecossistema. A movimentação constante dessas aves pode auxiliar no controle da vegetação rasteira, além de indicar mudanças ambientais, como períodos de seca ou abundância de alimento. Em ambientes agrícolas, os periquitos podem interagir com áreas cultivadas, o que reforça a necessidade de convivência equilibrada entre a fauna silvestre e as atividades humanas, sempre priorizando práticas sustentáveis. Mesmo sendo amplamente criados em cativeiro, é fundamental lembrar que o periquito é, antes de tudo, uma ave silvestre, com funções ecológicas importantes. Respeitar seu papel na natureza contribui para a conservação dos ecossistemas e para a valorização da biodiversidade como um todo. O periquito australiano é atualmente considerado uma espécie abundante na natureza, especialmente em seu habitat de origem, a Austrália. Graças à sua grande capacidade de adaptação, reprodução rápida e vida em bandos, ele não se encontra ameaçado de extinção no momento. No entanto, isso não significa que a espécie esteja livre de riscos. Entre as principais ameaças naturais, estão os períodos prolongados de seca, cada vez mais intensos devido às mudanças climáticas. A escassez de água e alimento pode causar quedas significativas nas populações locais, principalmente em regiões mais áridas. As ameaças causadas pelo ser humano também merecem atenção. Destruição e alteração do habitat, causada pela expansão agrícola e urbana. Uso excessivo de agrotóxicos, que contaminam sementes e fontes de água. Mudanças climáticas, que afetam os ciclos de chuva essenciais para a reprodução. Captura e comércio ilegal de aves, especialmente em algumas regiões do mundo. Embora o periquito seja amplamente criado em cativeiro, a captura de aves silvestres ainda representa um problema ético e ambiental. A retirada de indivíduos da natureza pode causar desequilíbrios nos bandos, afetando a reprodução e a dinâmica populacional. A conservação do periquito está diretamente ligada à preservação de seu habitat natural e à conscientização das pessoas sobre a posse responsável. Optar por aves provenientes de criadouros legalizados, respeitar as leis ambientais e valorizar a fauna silvestre são atitudes fundamentais. Proteger o periquito é também proteger os ecossistemas onde ele vive. Mesmo espécies consideradas comuns merecem atenção, pois a natureza funciona em equilíbrio, e qualquer desequilíbrio pode gerar impactos irreversíveis. Por serem aves muito populares, os periquitos acabam sendo cercados por mitos e informações equivocadas. Esclarecer o que é verdade e o que é mito é essencial para garantir o bem-estar dessas aves e uma criação mais responsável. Periquitos não precisam de atenção, há mito apesar do tamanho pequeno, os periquitos são aves sociais inteligentes. Eles precisam de interação diária, estímulos e companhia. A falta de atenção pode causar estresse, apatia e até problemas de saúde. Periquito vive bem sozinho, depende um periquito pode viver sozinho se receber atenção constante do tutor. No entanto,
Quando passa muito tempo sozinho, a melhor opção é a companhia de outro periquito, respeitando o período de adaptação. Periquitos são aves frágeis. Mito. Na verdade, os periquitos são bastante resistentes. Quando bem cuidados, adaptam-se facilmente ao ambiente doméstico e podem viver muitos anos com boa saúde. Eles só comem sementes. Mito. Uma dieta baseada apenas em sementes é inadequada. O periquito precisa de uma alimentação variada, com ração balanceada, verduras, legumes e frutas, para evitar deficiências nutricionais. Periquitos podem aprender a falar a verdade. Embora nem todos aprendam, muitos periquitos, especialmente os machos, conseguem imitar palavras, sons e assobios, demonstrando sua inteligência e capacidade de aprendizado. Periquitos não criam vínculo com humanos. Mito. Com paciência e convivência diária, o periquito pode reconhecer o tutor, interagir, demonstrar confiança e até carinho, cada um à sua maneira. Eles não precisam de veterinário. Mito. Assim como qualquer animal, os periquitos precisam de acompanhamento com um veterinário especializado em aves, mesmo quando aparentam estar saudáveis. Desmistificar essas crenças é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos periquitos e promover uma convivência mais consciente e respeitosa entre humanos e essas aves encantadoras. Para quem está começando a criar periquitos, algumas orientações básicas fazem toda a diferença para garantir uma convivência saudável, tranquila e responsável. Apesar de serem aves consideradas fáceis de cuidar, os periquitos têm necessidades específicas que não devem ser ignoradas. Escolha consciente. Adquira periquitos apenas de criadouros legalizados ou locais responsáveis. Evite comprar aves capturadas da natureza, pois isso contribui para o comércio ilegal e pode trazer problemas de saúde. Prepare o ambiente antes da chegada. Tenha a gaiola, os poleiros, os comedouros, a água e os brinquedos prontos antes de levar o periquito para casa. O ambiente deve ser tranquilo, sem correntes de ar, fumaça ou ruídos excessivos. Respeite o tempo de adaptação. Nos primeiros dias, o periquito pode ficar assustado. Evite pegá-lo à força. Fale com voz calma, aproxime-se aos poucos e permita que ele se acostume com sua presença naturalmente. Invista em alimentação correta. Não ofereça apenas sementes. Introduza gradualmente ração balanceada, verduras e legumes. Uma boa alimentação evita grande parte dos problemas de saúde. Evite erros comuns. Gaiolas pequenas demais. Falta de higiene. Ausência de estímulos e brinquedos. Pouca interação diária. Exposição a produtos tóxicos e perfumes. Interaja diariamente. Converse, observe e passe tempo com seu periquito. A interação fortalece o vínculo e ajuda a identificar rapidamente qualquer mudança de comportamento ou saúde. Aprenda a observar sinais. Periquitos escondem doenças. Qualquer mudança no apetite, postura, penas ou comportamento merece atenção. Busque informação sempre. Aprender continuamente sobre o comportamento e as necessidades do periquito é essencial para oferecer qualidade de vida à ave. Seguindo essas dicas, o iniciante terá uma experiência muito mais positiva e gratificante, garantindo que o periquito cresça saudável, confiante e cheio de energia. O periquito é muito mais do que uma ave bonita e alegre. Ele é um ser vivo sensível, inteligente e social, que depende totalmente do cuidado e da responsabilidade humana quando vive em cativeiro. Conhecer suas necessidades, respeitar seu comportamento natural e oferecer uma vida digna são atitudes fundamentais para garantir seu bem-estar. Ter um periquito não deve ser visto apenas como um passatempo, mas como um compromisso de longo prazo. Alimentação adequada, ambiente seguro, atenção diária e acompanhamento veterinário fazem toda a diferença na qualidade e na expectativa de vida da ave. Também é essencial reforçar a importância da posse responsável. Nunca incentive a captura de aves silvestres e sempre opte por criadouros legalizados. Proteger o periquito é proteger a natureza como um todo, pois cada espécie tem um papel importante no equilíbrio ambiental. Ao valorizar o periquito, aprendemos a respeitar não apenas essa ave encantadora, mas toda a biodiversidade que nos cerca. Pequenas atitudes, como informação correta e consciência ambiental, ajudam a construir um futuro onde humanos e animais possam conviver em harmonia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.